Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula da parte de tópicos de matemática elementar. Vamos lá? Hoje é a nossa aula 13 e a gente vai estudar um assunto bastante importante da matemática chamado logaritmo, que tem diversas e diversas aplicações em vários campos do conhecimento. Bem, primeiro a gente tem que pensar no significado do logaritmo. Entenda o logaritmo como sendo sinônimo de expoente. Então, quando eu digo calcule o logaritmo, ou simplesmente o log é sinônimo de você achar um expoente que satisfaça uma certa igualdade. Então, quando eu te dou, por exemplo, que 3 elevado à quarta é igual a 81, existe uma outra maneira de escrever isso aqui que me permite achar esse expoente. E esse expoente aqui é o nosso logaritmo. Ou seja, a gente pode escrever isso aqui. O log de 81 na base 3 é igual a 4. Ou seja, perceba que isso aqui é uma equaçãozinha exponencial, enquanto que isso aqui é uma equação logarítmica. Mas quando eu olho isso e comparo com isso, são exatamente a mesma coisa, só está escrito de uma representação diferente. Ou seja, toda vez que eu pegar uma equação exponencial, a gente pode traduzir ela por um logaritmo e, portanto, um logaritmo pode ser representado por uma equação exponencial. Ou seja, são operações inversas. Então, existe uma analogia entre isso e essa representação. Então, a gente pode dizer que se 3 elevado à quarta é igual a 81, então log de 81 na base 3 é igual a 4. E aí, portanto, quando a gente faz essa comparação, a gente percebe que esse 4 aqui nada mais é do que o expoente que eu tenho aqui. Por isso que a gente colocou aqui que o logaritmo é o sinônimo de um expoente. Então, toda vez que eu quiser calcular um logaritmo, eu estou querendo calcular um expoente que satisfaça essa relação. Tudo bem? Para a gente praticar isso, né, a gente tem que lembrar que isso teve uma motivação para ser inventado. Né? Um inventor dos logaritmos, né, foi um matemático e físico chamado John Napier, em 1614. Ou seja, a gente está falando do século XVII. E no século XVII, o Napier ele inventou, né, essa representação do logaritmo, né, essa teoria dos logaritmos, para ajudar em vários cálculos que eram bastante complexos na época, principalmente cálculos relacionados com a astronomia e as navegações. Então, basicamente, o uso dos logaritmos ele se difundiu muito porque ele facilitava cálculos na astronomia e nas navegações. Para nós, a gente vai perceber que os logaritmos eles têm aplicações diversas, principalmente na física, na química, na própria astronomia, na economia. Então, é uma ferramenta que é muito útil em diversas situações. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais com a definição de logaritmo e as propriedades, ok? Primeiramente, vamos então fazer aqui a definição de logaritmo. Então, qualquer base elevada a um expoente me dá um resultado. Então, base elevada a um expoente me dá um resultado. E isso pode ser escrito nessa notação. Então, log de b na base a vai me dar o x. Então, perceber que aqui o a era a base. Quando eu escrevo aqui log, o a continua sendo a base. Só que o que eu estou buscando aqui, quando eu calculo log de b, é exatamente esse x. Esse x é o nosso expoente aqui. Então, calcular um logaritmo, um log, é calcular um expoente que satisfaça essa igualdade. Para a gente perceber isso, você tem que se acostumar com a leitura dessa representação. Então, a leitura disso aqui dizemos, né? Então, que aqui o x, quem é esse x? Ele é o log de b na base a. Então, lembrando que o a é a base, e, portanto, quando eu estou querendo calcular aqui o x, para saber qual é o x que colocado aqui em cima dessa base, me dá esse b, que é o que está escrito aqui. Ó, tá bom? Bem, pensando nisso, então a gente pode aplicar exatamente isso aqui em alguns exemplos. Por exemplo, se eu digo que 2 a quarta é 16, se a gente for escrever isso como logaritmo, a gente vai escrever que log de 16 na base 2 é 4. Por quê? Porque se a gente pegar esse 4 e colocar aqui em cima do 2, vai ficar 2 a quarta. E 2 a quarta é 16. Perceberam então que isso é a mesma coisa que a gente escrevesse dessa maneira. Tudo bem? Então, isso é uma representação exponencial, aqui é uma representação logarítmica. Então, uma coisa é o inverso da outra. No caso aqui, se eu tiver 3 elevado a menos 2, igual a 1 sobre 9.
Se a gente for escrever isso aqui como logaritmo, vai ficar log de 1 sobre 9 na base 3 tem que ser igual a menos 2. Por quê? Porque se eu pegar o menos 2 e colocar aqui em cima, vai ficar 3 elevado a menos 2, que dá 1 sobre 9. Tudo bem? Outra representação está aqui. Se eu escrevo 1 quinto elevado ao cubo, é a mesma coisa que 1 sobre 125. 1 ao cubo é o próprio 1, 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Mas isso pode ser escrito nessa forma do logaritmo, ou seja, log de 1 sobre 125 nessa base 1 quinto é igual a 3. Ou seja, se eu pego o 3 e coloco aqui em cima, né, dessa base, vira isso aqui. Portanto, quando eu coloco o 3 aqui em cima, vai ficar 1 quinto elevado a 3, vai dar exatamente isso aqui. Então, isso aqui é o expoente, que colocado aqui em cima me dá isso. Esse menos 2 é o expoente que eu coloco aqui, que me dá isso aqui. Esse 4 é o expoente que eu coloco aqui em cima e dá 16. Então, sempre pense logaritmo como sendo um expoente que a gente está querendo calcular. Então, definindo, então, quando eu escrevo log de b na base a, isso aqui vai me dar um valor de x, e esse x é o expoente que eu estou procurando. No caso aqui, o a e o b, tanto esse a quanto o b, tem que ser números reais positivos. E esse b aqui tem que ser diferente de 1, por conta da definição que a gente está colocando aqui. Quando a gente olha para essa representação, a gente dá nomes, né, para isso daqui. Então, no caso aqui, o a, que está aqui, é a base do logaritmo. Esse b, a gente vai chamar ele de logaritmando. E aí, portanto, quando eu calculo o x é o logaritmo. Tá bem? Então, base, logaritmando, e o x é o logaritmo. É o resultado desse cálculo aqui. Lembrando sempre, o x é traduzido como um expoente. Tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo de cálculo do logaritmo. Então, calcule log de 36 na base 6. Então, quanto vale o log de 36 na base 6? Ou seja, que expoente que eu coloco aqui, que número que eu coloco aqui, que vai ser um expoente, que colocado aqui em cima vai dar 36. Bem, por tentativa e erro a gente descobriria, mas se você tem dificuldade de perceber isso, aqui a gente pode chamar de x. Então, isso aqui nós não sabemos, chamamos de x, e vamos traduzir isso aqui na forma de uma equação exponencial. Então, pega esse x, coloca aqui em cima como expoente, então vai ficar 6 elevado a x igual a 36. Então, isso pode ser também representado dessa maneira. Tá? Ou seja, isso aqui que é a representação logarítmica pode ser traduzido na forma de uma equação exponencial. Então, pego o x, coloco aqui em cima, fica 6 elevado a x igual a 36. 36 é 6 ao quadrado. Como aqui a base é igual, basta igualar os expoentes. Então, x é igual a 2. E por que isso aqui é solução? Porque se a gente colocar o 2 aqui em cima, 6 ao quadrado dá 36. Então, esse 2 aqui nada mais é do que o expoente que eu tenho que colocar aqui. Então, a solução disso aqui é 2. Ou seja, o log nada mais é do que um expoente. Próximo exemplo, log de 1 na base 3. Quanto vale? Então, novamente, a gente podia pensar aqui, né? Que número que eu coloco aqui, que se eu colocar aqui no expoente, vai fazer isso aqui dar 1. Bem, por tentativa e erro a gente descobriria, mas se você não quiser perder muito tempo, a gente pode chamar isso aqui de x, nós não sabemos. Esse x é o nosso expoente, então vamos colocar ele aqui em cima, vai ficar 3 elevado a x igual a 1. Então, eu pego o x, coloco aqui em cima, 3 elevado a x igual a 1. Esse 1 a gente pode traduzir como 3 elevado a 0, porque qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Como aqui a base é a mesma, basta igualar os expoentes, então o x é igual a 0. Ou seja, se a gente colocar aqui 0, significa que 0 seria o expoente que colocado aqui em cima, ficaria 3 elevado a 0 e daria 1. Tá bem? Então, log de 1 na base 3 é 0. Assim como log de 36 na base 6, a resposta aqui é 2. Mais um exemplo, log de 32 na base 2. Então, aqui a gente vai chamar de x. Esse x é um expoente que, colocado aqui em cima do 2 elevado a x, vai ficar igual a 32. Então, pego o x, coloco aqui em cima. Ficou 2 elevado a x, igual a 32. 32, fatorando, é 2 à quinta. Né? Se pegar o 32 e começar a dividir por 2, vai dar 2 elevado à quinta. Como aqui a base é a mesma, basta igualar os expoentes. Então, x igual a 5. Então, esse 5 é o resultado desse log. Log de 32 na base 2 é 5. Porque se eu colocar aqui 5 aqui em cima, 2 à quinta é 32. Mais um exemplo, log de 001 na base 10. Quanto é o log de 001 na base 10?
Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos chamar isso aqui de x, que é o que a gente está querendo descobrir. Esse x é o expoente, então eu já posso jogar ele para cá. Então vai ficar 10 elevado a x igual a 0,01. Sempre eu posso pegar a representação que está no logaritmo e traduzir como uma equação exponencial. Basta pegar o x e jogar aqui no expoente. 10 elevado a x igual a 0,01. O que é 0,01? 10 elevado a menos 2. É uma notação científica. Só andar com a vírgula aqui duas casinhas para cá, para a direita. Vai ficar 10 a menos 2. 2 porque a gente andou duas casas. E um menos porque aqui é menor do que 1. Então é 10 a menos 2. Como a base é a mesma, basta igualar os expoentes. X igual a menos 2. Então esse menos 2 é o expoente que colocado aqui em cima faz essa conta da 0,01. Tudo bem? Então, achar um logaritmo é calcular um expoente que colocado aqui na equação exponencial satisfaz essa equação. Bem, disso daqui a gente traduz duas propriedades particulares do logaritmo. Primeira propriedade, se eu vou calcular o log de b na própria base b, ou seja, log de um número sendo a base esse mesmo número, sempre vai dar 1, pela definição, porque log de b na base b a gente vai chamar de x. Esse x é o expoente que eu coloco aqui em cima, então fica b elevado a x igual a b. Como a base é a mesma, então o x tem que ser igual a 1, aqui em cima é 1. Então sempre que eu pegar o log de um número e a base for o mesmo número, o log é 1. A propriedade 2, a gente já vai ver, mas está aqui só mais alguns exemplos para não deixar dúvida nisso. Log de 5 na própria base 5 dá 1, porque 5 elevado a 1 é o próprio 5. Se eu pego 1 e coloco aqui em cima, 5 elevado a 1 é o próprio 5. Outro exemplo, log de 10 na base 10 também é 1. Sempre que o número logaritmando, né? Isso aqui é o logaritmando, for igual à base, porque esses números forem iguais, o log dá 1. Por quê? Porque se eu pegar 1 e colocar aqui em cima, 10 a primeira é o próprio 10. Essa é a propriedade 1. A propriedade 2 é que se você for calcular o log de 1 em qualquer base, lembrando que essa base aqui sempre é positiva, né? O log de 1 numa base positiva aqui, que a gente está chamando de b, é sempre 0. Por quê? Porque se eu pegar o 0 e colocar aqui em cima, aqui, ó, né? Log de 1 na base b igual a x. Então eu pego o x, coloco aqui em cima, fica b elevado a x igual a 1. 1 é sempre qualquer coisa elevada a 0. Então é b elevado a 0. Como as bases são iguais, basta igualar os expoentes. O x igual a 0. Então, ou seja, se a gente colocar aqui 0 aqui em cima, qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1. Então, sempre que aqui o logaritmando for 1, para uma base positiva, o log de 1 em qualquer base positiva é sempre 0. Tudo bem? Está aqui para não ficar nenhuma dúvida, está aqui. Se a gente colocar aqui, ó, log de 1 na base 5, é 0. Por quê? Porque se eu pegar o 0 e colocar aqui em cima, 5 elevado a 0 dá 1. Outro exemplo está aqui, ó, se a gente colocar aqui, ó, log de 1 na base 10, é 0 também. Por quê? Porque se eu pegar o 0 e colocar aqui em cima, 10 elevado a 0 dá 1. Então, essas são duas propriedades particulares por conta da definição de log, que eu posso pegar o log e traduzir numa equação exponencial. Bem, existe um logaritmo importante que é o logaritmo decimal. Quando eu falar logaritmo decimal, significa que a base é sempre 10. Então, se eu escrevo aqui log de um número e aqui a base é 10, então isso aqui é um logaritmo decimal. Tudo bem? Bem, o que seria isso? Isso aqui seria igual a x. Esse x é um expoente que colocado aqui em cima, então vai ficar 10 elevado a x, vai me dar o b. Tudo bem? Então, escrever isso na base 10 é a mesma coisa que eu representasse desse jeito. Ou seja, eu pego o x, coloco aqui em cima, vai ficar 10 igual a x. 10 elevado a x, tem que ser igual a b. Como a base é 10, isso é chamado logaritmo decimal. Então a leitura disso aqui é log de b na base 10. Isso vai me dar o valor de x. No caso aqui, alguns exemplos só para a gente perceber alguns logaritmos decimais. Então você escreva aqui, log de 1 na base 10. Por que dá 0? Porque o log de 1 em qualquer base é sempre 0. Porque se eu pegar esse 0 e colocar aqui em cima, vai ficar 10 elevado a 0, que dá 1. Outro exemplo, log de 100 na base 10. Vai dar 2. Por quê? Se eu pegar esse 2 e colocar aqui em cima, vai ficar 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 100. Então, log de 1 na base 10 é 0. Se eu coloco o 0 aqui em cima, 10 elevado a 0 dá 1. Log de 100 na base 10 é 2, porque se eu pego 2 e coloco aqui em cima, 10 ao quadrado são 100. Está aqui, log de 10 de 1000 na base 10 é 3. Por quê? Porque se eu pego 3 e coloco aqui em cima, fica 10 ao cubo igual a 1000. Então, você percebe que a vantagem de trabalhar com o log na base 10 é que quando aqui você tiver um múltiplo de 10,
aqui vai dar sempre o número inteiro. Percebeu? Aqui, ó, 0, 2, 3. Se eu pegar aqui, por exemplo, 10.000, log de 10.000 na base 10, vai dar 4. Se eu pegar o 4 e colocar aqui em cima, vai ficar 10 a quarta, vai dar 10.000. Então você percebe que o log 10, né, o log na base 10, que é o logaritmo decimal, ele é bastante útil para algumas simplificações. Ele é tão importante que às vezes a gente costuma nem representar aqui esse 10, tá? Então, quando eu coloco log de b na base 10, é o logaritmo decimal. Mas em muitas situações a gente acaba omitindo. Então, se você pegar, por exemplo, essa representação aqui, ó, log de b, e aqui embaixo não for especificado quem é a base, a gente já considera que a base é 10. Tá? Isso aqui é uma simplificação muito usada quando a base é 10. Tá? Se você quiser manter aqui a base, 10 sem problema, mas se não tiver aqui a base, a gente já considera que a base é 10. Tudo bem? Existe, portanto, né, a tabelinha de logaritmos decimais. Como ele é um logaritmo bastante frequente, então existe uma tabelinha de logaritmo decimal. Então aqui log de 1,5, aqui a base é 10. Log de 1,52, aqui a base é 10. Log de 2, aqui a base é 10. Log de 3, aqui a base é 10. Então esses valores aqui são valores que hoje você acha facilmente na calculadora. Então se você pegar, por exemplo, uma calculadora como a Cássio, esse modelo aqui, para você descobrir esses valores aqui, basta você apertar essa teclinha aqui do log e digitar o número que você quer. Então, se eu apertar aqui log e depois digitar 2, quando eu der o enter, né, o igual, vai aparecer isso aqui. Se eu apertar aqui o log, depois digitar 3, quando eu apertar o igual, vai aparecer isso aqui. Então, isso aqui são os logaritmos mais comuns decimais. Essa tabela aqui é gigantesca, né, porque tem vários valores possíveis para você calcular o log decimal. Aqui a gente representou alguns deles. Então, está aqui, log na base 10, quando não, a gente pode representar desse jeito, ou quando não tiver a base, a gente já subentende que é 10. Mas um outro logaritmo importante é o log de um número quando a base é e. Essa base e é a base natural, né? É um número natural, o número de Neper, é 2,718. Então, se essa base aqui for e, aqui é 10, é por isso que aqui é lugar de um decimal. Mas se aqui for e esse valor aqui é uma constante da natureza, esse valor aqui, esse log de b na base a, na base e, perdão, a gente vai chamar de ln. Então, esse logaritmo na base natural, que a gente diz, a gente costuma chamar de ln. Então, ln, L de log, logaritmo, e o n de natural, porque aqui a base é e. Tá? Então, são dois logaritmos muito importantes. Um na base 10 e outro na base e. Quando é na base 10, não preciso colocar. Quando for na base e, a gente pode traduzir isso aqui como ln. Tá bom? E essa teclinha aqui, ó. Essa aqui é a teclinha do ln. Tá? Vamos fazer aqui agora a parte das propriedades dos logaritmos. Né? Os logaritmos têm algumas propriedades bem importantes e é por isso que eles se tornaram muito úteis na época da astronomia e das navegações. Por quê? Porque existe uma propriedade do logaritmo chamada logaritmo do produto. Ele transforma um produto numa soma. Então, o log de b vezes c é a mesma coisa que eu pegar o log de b mais o log de A, C, log de C. É que aqui a base que a gente está considerando é a base A. Então, o log de B vezes C é a mesma coisa que o log de B mais o log de C. Então, a gente transforma o produto em soma. Tá? A operação fica mais fácil. Então, por exemplo, log de 3 vezes 4 na base 5. Então, a gente pode separar isso aqui como sendo log de 3 na base 5, mais o que era produto vira uma soma. O log de 4 na base 5. Aqui o log desse produto. Log de 2 vezes 3 vezes 5 na base 4. Então vai virar uma soma. Então vai ficar o log de 2 na base 4, mais o log de 3 na base 4, mais o log de 5 na base 4. Então o que era um produto virou soma, o que era um produto viraram somas. Tá? A segunda propriedade é a da divisão, ou quociente. Então se eu tenho o log da divisão, ou do quociente, então, log de B dividido por C na base A. A gente vai transformar a divisão em subtração. Então, vai ficar o log de B na base A menos o log de C, está aqui, ó, log de C na base A. Então, o que era uma divisão virou uma subtração. Então, um exemplo disso, você escreva aqui, log de 2/3 na base 5.
É a mesma coisa que o log de 2 na base 5 menos o log de 3, está aqui, ó, na base 5. Então, o que era uma divisão virou uma subtração. Se eu tiver essa situação aqui, ó, log de 2 vezes 3 dividido por 5, a gente primeiro vai fazer aqui log, isso aqui, e aqui a base é 10, né? Quando não está representado nada, aqui a base é 10. Vai ficar log de 2 vezes 3 menos o log do que está aqui embaixo, log de 5. Então, era uma divisão, eu transformei numa subtração. Só que aqui dentro eu tenho um produto. Então, esse produto vai virar uma soma. Vai ficar log de 2 mais o log de 3. Está aqui, ó. Menos o que já tinha aqui, ó, log de 5. Como aqui tudo é logaritmo decimal, o log de 2 tem na tabela, o log de 3 também, o log de 5 também, naquela tabelinha que eu mostrei. Então, bastaria, estava na tela anterior, bastaria substituir aqui os valores. Tá? Bem, a gente tem agora a terceira propriedade, que é o logaritmo da potência. Se eu tenho log de b elevado a alfa, o alfa é o expoente, nessa base A. Sempre que eu tiver aqui um expoente, a gente pode derrubar esse expoente fazendo aqui um produto. Então vai ficar aqui o expoente multiplicado pelo log. Então log de b elevado a alfa, na base A, derrubo o alfa, vai ficar alfa vezes o log daquele número naquela base. Tá? Um caso particular disso é quando a gente considera que aqui, por exemplo, logaritmando, né? Lembra que isso aqui é o logaritmando. Se aqui o logaritmando for, por exemplo, uma raiz, a gente sabe que essa raiz aqui, pela propriedade da radiciação, raiz enésima de b, é a mesma coisa que eu tirasse aqui o símbolo da raiz e pegasse o índice n e passasse aqui dividindo. Então, raiz enésima de b é b elevado a 1 sobre n. Tá? E aí esse 1 sobre n, como é expoente, a gente pode derrubar ele aqui na frente, vai ficar 1 sobre n log de b na base A. Isso aqui é uma consequência direta dessa propriedade. Tá? Então aqui exemplos, log de 2 elevado a 5 na base 3. Então aqui é só derrubar o 5, vai ficar 5 log de 2 na base 3. Tá? Então derrubei aqui o 5, e na frente ficou multiplicando o log. Aqui a gente vai usar essa propriedade, a gente vai desfazer aqui a raiz, vou pegar o índice 3, vou passar aqui dividindo. Então vai ficar log de 2 elevado a 1/3 na base 5. Então eu vou pegar aqui 1/3, vou derrubar aqui na frente multiplicando. Então vai ficar 1/3 log de 2 na base 5. Tá? E aqui por último a gente tem essa situação aqui, log de 1 dividido por 3/4 na base 2. O que a gente pode fazer? Aqui a gente pode inverter 1 sobre 3/4, a gente pode inverter isso. Quando eu inverto essa fração, o expoente que era mais aqui fica menos. Aqui ficou um expoente, posso derrubar esse expoente aqui na frente, então vai ficar menos 4 multiplicado pelo que sobrou, que é o log de 3 na base 2. Tudo bem? Então, resumidamente, as três primeiras propriedades são essas. Eu transformo o produto em soma, divisão em subtração, e eu pego aqui um expoente, transformo numa multiplicação. Basicamente é isso. O expoente desce multiplicando. E agora, então aqui novamente o resumo dessas propriedades, e agora uma quarta e última propriedade, que é uma propriedade coringa, é a da mudança de base. A mudança de base acontece quando a gente faz isso aqui. Se eu tiver log de b na base A, mas essa base A aqui não for uma base interessante, ou seja, ela dificulta a conta, a gente pode transformar isso aqui como sendo log desse b numa base qualquer C, uma nova base, dividido por log desse A, perceba que esse A que era a base, agora vai virar o logaritmando, nessa nova base que eu escolhi. Então a base que eu escolhi aqui é a mesma que eu vou colocar aqui. Se aqui eu escolhi base 2, aqui vai ser 2. Se aqui eu escolher 3, aqui vai ser 3. Se aqui for a base 10, aqui também vai ficar a base 10. O que é interessante para nós. Se você pega aqui uma base qualquer, que você não conhece o logaritmo, mas você tem o log na base 10, transforma tudo na base 10. Tá bom? Então está aqui um exemplo disso. Ó. Eu quero converter o log de 5 na base 3 para a base 2. Então é só você escrever log de 5 na base 3, vai ficar log de 5 na base 2. Bom, aqui eu só troquei o 3 pela base 2. E agora vai ficar log de 3 na mesma base 2. Eu estou aplicando essa mudança de base. Se eu quisesse, por exemplo, calcular o log de 7 na base 2, só que agora colocar tudo na base decimal, na base 10. Então a gente vai colocar log de 7 na base 2 vai ser log de 7 na base 10. Percebe que aqui a base era 2, agora eu troquei por 10. E vai ficar log de 2 na mesma base. A base que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui. Tudo bem? Então isso chama-se mudança de base. Eu troco a base que tinha por uma outra base.
Tá bom? Bem, vamos fazer aqui um exemplo 2 de logaritmo decimal e aplicar as propriedades. O exemplo 2 é isso aqui. Qual é o valor de x nessa expressão? Então, como é que a gente faria isso aqui? E lembrando que a gente tem aquela tabelinha que eu mostrei atrás. Então, aqui no caso, é 4 vezes o log de 6. É isso que eu quero saber, quanto vale esse resultado. Tá? Bem, o que a gente vai fazer aqui? Vamos copiar a expressão para cá. Esse log de 6 a gente vai traduzir como sendo 2 vezes 3. Tá? Então, aqui vai ficar log, o que era 6, eu escrevi como 2 vezes 3. E o log pega um produto e transforma numa soma. Então, aqui vai ficar 4 vezes log de 2 mais log de 3. Perceber que, como aqui não foi dito qual é a base, a gente já subentende que a base é o logaritmo, a base 10. Tá? Então, é o logaritmo decimal. Esse log de 2 e o log de 3 a gente tem naquela tabela que eu mostrei anteriormente. Então, consultando uma tabela de logaritmos ou usando uma calculadora científica, mas pegando aquela tabela que eu mostrei, o log de 2 é isso aqui. Então, onde está aqui log de 2, a gente vai colocar esse número. Onde está aqui o log de 3, eu vou colocar esse número. Então, aqui vai ficar 4 vezes o log de 2 é isso, log de 3 é isso aqui, somando o primeiro que está dentro do parênteses, que a gente tem que resolver primeiro o parênteses, esse mais esse é isso aqui, 0,778. E aí, fazendo 4 multiplicado por isso, a gente chega no valor de x, 3,112. Obviamente, se você tem uma calculadora científica, isso aqui já sai direto. Se você pegar a calculadora e digitar 4 vezes o log de 6, a calculadora já te dá isso aqui. Mas se você não tem a calculadora, mas tem uma tabelinha como essa, onde tem o log de 2 e o log de 3, a gente segue essa metodologia para chegar na resposta do x. Tá? E aqui nós temos um exemplo 3 também de propriedade de logaritmo, onde eu quero, a partir desses valores aqui do log, eu quero calcular esses logs aqui. Tá? Então, log de 14 na base 5. O que a gente vai fazer? Então, letra A. Como é que a gente calcula o log de 14 na base 5? Primeiro, vamos escrever 14 como 7 vezes 2. Por quê? Porque aqui em cima eu tenho o log de 7 na base 5 e aqui ele me deu o log de 2 na base 5. Eu não tenho log de 14 na base 5, mas eu tenho log de 7 na base 5 e o log de 2 na base 5. Então é só transformar 14 como 7 vezes 2, aqui é um produto. Aplicando a propriedade logaritmo, eu vou transformar produto em soma. Então vai ficar o log de 7 na base 5, é o que está aqui, mais o log de 2 na base 5, é o que está aqui. Esse log está aqui em cima no problema, foi dado para nós, 1,21. Então, isso daqui é 1,21. Esse log foi dado aqui em cima, 0,43. Portanto, esse mais esse, eu chego em 1,64. Então, perceba que a propriedade ela é útil para você calcular um logaritmo a partir de outros conhecidos. Tá? Aqui na letra B, a gente vai calcular aqui agora o log de 3,5 na base 5. Então, vou escrever aqui, log de 3,5 na base 5. Só que aqui eu só tenho log de 7 de 2. Então, mas o que é 3,5? É 7 dividido por 2. Então, aqui eu peguei o 3,5 e transformei aqui numa fração. Então, ficou o log de uma divisão. Então, aqui vai ficar o log do primeiro menos, usando a propriedade logaritmo, o log do segundo. Então, eu transformei uma divisão em uma subtração. Esse log aqui vale 1,21, está aqui no cabeçalho do problema, e esse log aqui é 0,43. Então, ficou esse menos esse, eu cheguei em 0,78. Aqui a gente aplicou o log do produto, que vira uma soma. Aqui a gente aplicou o log da divisão, que vira uma subtração. Aqui na letra C, a gente vai pegar aqui e calcular o log de 7 na base 2. O log de 7 na base 2. Só que aqui eu só tenho a base 5. Então vamos fazer a mudança de base. A base que era 2, a gente vai trocar para log de 5. Então vai ficar log de 7 na base 5. E aqui vai ficar o log de 2 na base 5. Isso aqui foi dado no problema 1,21, está aqui em cima. Isso aqui foi dado no problema 0,43. Um dividido por outro vai dar aproximadamente 2,81. Então aqui a gente aplicou a propriedade da mudança da base. E aqui eu escolhi a base 5, porque é o que tem aqui no enunciado do problema. E para finalizar, a gente tem aqui log de 28 na base 5. Então o que é 28? É 4 vezes 7. 4 vezes 7 dá 28. Só que o 4 aqui eu escrevi como 2 ao quadrado. Tudo bem? Então peguei o 28, escrevi como 2 ao quadrado, que são 4, vezes 7, que dá 28. Isso aqui é um produto, o produto vai virar uma soma. Então vai ficar o log aqui do primeiro, log de 2 ao quadrado, na base 5, mais o log de 7 na base 5. Aqui, como é um expoente, a gente vai poder derrubar o expoente aqui na frente, aplicando a propriedade da potência. Então derruba aqui o 2 aqui para frente,
Vai ficar 2 log de 2 na base 5, mais log de 7 na base 5. Só copiei isso aqui para baixo. Esse log aqui foi dado no problema, é 0,43, está aqui em cima. E esse log também foi dado aqui no problema, 1,21. Então aqui vai ficar 2 vezes 0,43, vai dar 0,86. 0,86 com mais 1,21 vai dar 2,07. Então log de 28 na base 5 é esse valor, mas ele foi calculado a partir desses outros. Tudo bem? Bem, essa foi a nossa aula 13 sobre logaritmo, onde a gente estudou logaritmo, a definição e as propriedades do logaritmo. Aguardo vocês para a próxima aula. Até breve.